E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente a esse canal. Bem-vindos à aula de biologia. O tema de hoje continua sendo ecologia. Vamos continuar falando de energia, matéria, teias alimentares, cadeias alimentares e um pouco mais de alguns outros conceitos que são bem importantes. Bom, vimos que energia versus matéria tem características bem diferentes. A energia, nós vimos que ela é acíclica. A matéria, nós vimos que ela é cíclica. Uma vez que a energia, através do Sol, e esse é o meu Sol, tá? Esse é o meu Sol. Assumir o meu Sol dessa maneira. Ele é absorvido pelas plantas através da fotossíntese. A partir daí, ele entra na cadeia alimentar. Cadeia alimentar. O que vem ser a cadeia alimentar? É basicamente aquele famoso quem come quem da natureza. Nós vimos já as representações de pirâmides que mostram graficamente como é que se dá isso, os níveis tróficos. Então, dentro dessa cadeia alimentar, nós temos os consumidores primários, consumidores secundários, terciários, e dependendo da quantidade de energia envolvida nessa cadeia, nós podemos ter diversos tipos de consumidores. Até que chega o final e nós encontramos o decompositor. Quem é o decompositor? É aquele que no final do processo energético, na morte do indivíduo, vai decompor quimicamente esse indivíduo, liberando novamente todos os átomos, toda a matéria contida nele, para que nesse processo de decomposição a matéria cumpra o seu ciclo. Então nós percebemos que a matéria ela cumpre um ciclo que é paralelo ao ciclo da energia. A energia e a matéria elas cumprem ciclos que são paralelos. Mas chega um momento que a energia se desprende a cada nível trófico e não volta mais, voltando apenas na única forma da fotossíntese, mas a matéria ela segue o seu ciclo, ela segue o seu caminho de maneira infinita, ela não para nunca mais, tá? Então, a energia ela é cíclica, a matéria ela é acíclica, perfeito? Muito bem. Alguns outros conceitos que são interessantes a gente trabalhar. E eu quero trabalhar agora com vocês as pirâmides novamente para a gente ver esse processo todo de uma outra maneira, de uma maneira um pouco mais diversificada, digamos assim. Se eu pegar apenas um dos níveis tróficos da minha pirâmide, então eu representei aqui uma pirâmide, o que eu tenho nessa pirâmide, né? Considerando que essa aqui é a base da cadeia, da base da pirâmide, nós temos aqui os produtores, né? Para aqueles que já assistiram às outras aulas, já devem estar familiarizados com isso. Nós temos aqui os produtores, mas esses produtores aqui, esse nível trófico representa naturalmente, se nós considerarmos uma espécie, nós temos uma população. Se eu considerar uma população de gramíneas, o que nós temos aqui? Bom, vamos destacar agora esse nível trófico e puxar ele para fora do processo, tá? Destaquei ele. O que a gente pode analisar aqui nesse destacamento desse nível trófico que eu estou propondo para vocês? Uma análise um pouco mais complexa, um pouco mais profunda, tá? Se aqui eu tenho uma gramínea, ou se eu tenho gramíneas, a grama, e essa grama está contido dentro de uma área, se isso aqui em preto é a área, eu naturalmente acabo criando para uma determinada área, com uma quantidade de gramíneas, uma densidade. Então, eu tenho agora a representação de uma densidade populacional. Se eu tivesse pegado o segundo nível trófico aqui, se eu tivesse pegado aqui a figura de um herbívoro, como por exemplo o gnu, que é um bovino muito famoso na África, talvez represente uma das maiores migrações em termos numéricos no mundo, terrestre naturalmente. Então, se eu pegar aqui e destacar o segundo nível trófico, eu tenho aqui gnus, que estão dentro de uma área, e que, se estão dentro de uma área e eu tenho uma quantidade de gnus, agora eu tenho uma densidade também populacional. Eu estou levando em conta, pessoal, que eu estou falando aqui de cadeia alimentar, daquele quem come quem. Então,
uma espécie se alimentando de outra espécie, se alimentando de outra espécie. Eu não estou falando aqui de teias alimentares, que são relações um pouco mais complexas. Até porque na prática mesmo, na natureza, não é apenas um animal que come o outro animal. Existem diversos animais que comem uma gama de outros animais, ou que comem uma gama de outros vegetais e assim por diante. Tá? Então a cadeia alimentar é o que de fato acontece, mas para fins didáticos a gente sempre começa falando de teias alimentares. Tá? Então, de cadeias alimentares. Tá? Então, na prática, a gente sempre acaba falando de cadeias alimentares e não de teias alimentares. Então, se eu tenho um número de gnus numa determinada área, assim como eu tenho nesse exemplo do lado, eu tenho então uma densidade populacional. Pois muito bem, quais são os fatores que vão fazer com que as densidades populacionais aumentem ou diminuam? Quais são esses fatores? Eu sempre levo em conta que eu tenho duas características para fazer com que a densidade aumente ou diminua. A densidade ela pode aumentar ou diminuir. E como é que eu faço? Quais são os fatores que levam uma densidade populacional aumentar ou diminuir? São os seguintes. São a natalidade, por um lado, natalidade e a imigração. Por um lado, a natalidade e a imigração são fatores de aumento da minha densidade populacional. Agora, quais são os fatores que diminuem a minha densidade populacional? É justamente o contrário desses dois primeiros itens aqui. É a mortalidade, por um lado, e também a emigração. Ok? Perfeito. Agora, vamos analisar, vamos contextualizar um pouco mais isso. Vamos botar num exemplo para ficar claro. A densidade populacional de gnus na África, ela aumenta por conta de natalidade e de imigração. Mas quem é que rege isso? Por que os gnus se poriam, por exemplo, a multiplicar e aumentar a taxa de natalidade ou imigrar, ir para um ambiente em busca de alimento? Justamente a presença de alimento, de pasto, de gramíneas. E quem é que determina esses ciclos lá na planície do Serengeti, por exemplo? São fatores que nós chamamos de fatores abióticos. Esses fatores abióticos, como chuvas, temperatura, pressão, salinidade, granulosidade do solo, são fatores que influenciam diretamente o desenvolvimento dos seres vivos numa determinada região do planeta. Então, toda vez que existem as chuvas de monções na África, acontece um aumento muito grande de quem? Acontece um aumento muito grande de gramíneas. Então, o aumento, a natalidade de gramíneas vai fazer com que haja um aumento da densidade disso. E, naturalmente, atrás do alimento, vem quem? Aqueles que precisam dele. Aumenta a natalidade de gnus e eles começam a emigrar para aquela região. Então, no primeiro momento, eles emigram para uma região fértil, para depois começar o processo de multiplicação, aumentando a sua densidade. Agora, vai chegar uma época do ano em que as chuvas vão parar, o pasto vai secar e ele rapidamente vai entrar em processo de escassez. Os gnus vão se olhar, vão perceber que não tem mais alimento, que não tem mais espaço, está cheio de gnu naquele ambiente. E o que eles vão fazer? Bom, não temos mais comida, não temos mais espaço. Ou eles começam a disputar espaço, ou os gnus começam a morrer de fome, e eles percebem claramente que aquele ambiente não é mais favorável para eles. Eles emigram, eles saem daquele ambiente, buscando um ambiente melhor, e eles também aumentam a sua taxa de mortalidade por conta da fome, também por conta de muitos predadores que estão acima deles, naturalmente. Imagina, muitos gnus reunidos ali, naturalmente, muitos carnívoros vão estar em volta dos grandes rebanhos, aumentando, então, claro, a chance daqueles que são mais doentes, fracos, ou que já estão velhos, né, a serem as vítimas da vez naquele ciclo natural de nascer e morrer. Então, os fatores que estão regendo um aumento de densidade populacional por natalidade e imigração e estão diminuindo a taxa por mortalidade e imigração, na verdade quem rege tudo isso, quem são? São o que nós chamamos de fatores abióticos. Esses fatores abióticos são aqueles fatores que não são condicionados pela presença de um ser vivo. Diferente dos fatores bióticos. O que vem a ser um fator biótico?
Escrevi nesse cantinho aqui. O que vem a ser um fator biótico. Um fator biótico é um fator que depende de um ser vivo para condicionar a presença de outros seres vivos. Então, sabemos que, por exemplo, numa floresta muito densa, a presença de árvores de grandes copas acaba propiciando o desenvolvimento de árvores menores e inibindo a presença de outras árvores que gostam mais de sol, porque elas estão recebendo sombra dessas árvores que são maiores. Então, isso é um fator biótico que aumenta ou diminui o fator de desenvolvimento de uma espécie ou de uma população ou até mesmo de uma comunidade de um local, determinando assim as características de um ecossistema ou até mesmo de um bioma. Então, os fatores abióticos são, por exemplo, temperatura, chuva, salinidade, vou abreviar dessa maneira aqui, salinidade, pressão, granulosidade do solo, raios, ventos e por aí vai. Perfeito? Então são fatores que naturalmente não dependem de um ser vivo para acontecer. Já os fatores bióticos, como por exemplo, vou colocar aqui a decomposição do solo é determinada por fatores bióticos. São seres que decompõem, ou bactérias ou fungos, que têm essa capacidade biológica de decompor a matéria. Ou seja, a presença deles, a presença de um fator biológico, de um ser vivo, determina uma condição ambiental. Perfeito, pessoal? Então, por essa aula ficamos por aqui. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários que eu respondo o mais rápido possível. Um grande abraço. Não esquece de ativar as sinalizações e se inscrever no canal. Um grande abraço. Até mais.